Olá, seja bem-vindo à websérie Saúde Sexual na Adolescência. Precisamos falar mais sobre isso. Eu me chamo Bruno Cássio e hoje nós vamos abordar as estratégias e programas voltados aos adolescentes. Vamos discutir sobre o que já tem sido feito e o que é possível melhorar visando a promoção da saúde dessa população. E como você tem acompanhado a nossa websérie, sempre temos convidados especiais. Vamos então apresentar as nossas convidadas especiais. Hoje eu converso com Aliete Cunha Oliveira. Ela é enfermeira, especialista em saúde comunitária, doutora em ciências da saúde, docente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal, e investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, o 620, da Universidade de Coimbra. Temos também como convidada Caroline Klutinka. Tem pós-doutorado em enfermagem, é professora do Departamento de Enfermagem da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, na área da saúde da criança e do adolescente, e tem experiência em pediatria na média complexidade, saúde do adolescente na escola e adolescentes privados de liberdade. Vamos, então, contextualizar a nossa conversa virtual. Um dos grandes desafios encontrados para o fortalecimento das políticas de promoção, prevenção e assistência às IST, bem como a garantia dos direitos humanos da população de adolescentes e jovens, está na ausência de estratégias de prevenção capazes de dialogar com suas práticas sexuais, linguagem e interesses sociais. As estratégias em saúde oferecidas nem sempre são amigáveis, eficazes e convidativas ao público jovem. Vamos, então, à primeira pergunta. Qual é a política, o programa adotada no Brasil atualmente? Então, eu passo essa pergunta para a nossa convidada aqui do Brasil, Caroline Klutinka. Bem-vinda. No Brasil, nós temos um estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado em 1990, e ele é o norteador de toda a parte de políticas, de programas, de estratégias que vão organizar os serviços públicos e também os particulares privados aqui no Brasil. Então, tudo que se refere à saúde, à educação, enfim, é norteado por esse estatuto. Em 2010, mais recentemente, nós temos as diretrizes nacionais de atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens. Essa, sim, vai ter um eixo específico, que vai falar a respeito da saúde sexual e reprodutiva com um olhar específico para esses adolescentes, Lembrando que o Brasil é um país grande, com a população de adolescentes também muito grande. Dentro dessa população, há necessidade de visualizar que temos diferentes adolescentes. Como assim? As diferenças sociais e econômicas, ela vai fazer com que esse adolescente vivencie dificuldades, vulnerabilidades ou acesso a serviços de saúde de maneira mais fácil ou mais difícil. Então, essa é a diretriz que a gente atua hoje e que a gente utiliza para organizar os nossos programas, enfim, para essa população. Vou falar com a professora Aliete Cunha, antes dela falar um pouquinho sobre a realidade de Portugal, também contextualizar se existe alguma semelhança com o Brasil. Nós estamos tendo aqui o privilégio, nos bate-papos virtuais, de ter pessoas do Brasil e de Portugal, porque há também uma parceria conjunta para esse produto em específico. Então, falar um pouquinho como é que é essa política em Portugal e se existe semelhança com o Brasil. Seja bem-vinda, professora. Nós, em Portugal, a nossa educação sexual está mais relatada e pronunciada a partir dos anos 70. Contudo, nós, efetivamente, o legislador, em 2009, sai uma lei que fala da obrigatoriedade da educação sexual em Portugal e que esta educação sexual terá que ser obrigatória e transversal até ao 12º ano. O que faz com que em 2010, uma portaria que sai, que é a portaria 196A, esta portaria vem fazer a regulamentação da lei da obrigatoriedade da educação sexual. E nestes contextos, o que é que a portaria refere? Em anexo, faz uma discriminação, quais são os conteúdos que devem ser lecionados do ponto de vista da educação sexual nos vários anos, desde o pré-primário até ao 12º ano.
E, por outro lado, também refere qual é a carga horária que cada ano escolar deve comportar. Por exemplo, os alunos do segundo e do terceiro ciclo devem ter pelo menos 6 horas de educação sexual ao longo do ano. Os alunos do ensino secundário deverão ter pelo menos 12 horas de educação sexual ao longo do ano letivo. Por outro lado, também, aqui poderemos acrescentar, e aquilo que vem escrito na legislação, é que deve haver parcerias com o exterior, ou seja, não é só propriamente a escola que tem que fazer este papel de implementação da educação sexual, mas uma ligação muito estreita com a atenção primária, em que nós em Portugal chamamos os cuidados de saúde primários, e também com outras parcerias, nomeadamente universidades, ONGs e afins. E nomeadamente aquilo que nós temos em Portugal, há uma estreita relação com a atenção primária. Em que aspecto? A escola faz um plano anual de trabalho e tem uma ligação muito próxima com os cuidados de saúde primários, nomeadamente com as unidades de cuidados na comunidade. São unidades que compostas por equipas multidisciplinares, que têm também aqui o grande domínio da enfermagem, dos enfermeiros a fazer saúde escolar, e que efetivamente ao longo do ano são desenvolvidas atividades, ações, que vão ao encontro das necessidades destes jovens, não é? Dos jovens, em função também do seu estadio de desenvolvimento. A senhora, enfermeira, antes de ser docente, professora, tem expertise, acompanhamos o seu trabalho em relação a infecções sexualmente transmissíveis, destacando a sífilis, tem pesquisado sobre isso também. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que é a visão para profissionais de saúde. Eles são preparados aí em Portugal para lidar com essa questão, para lidar com a comunicação com os jovens, para abordar a juventude nas unidades que atendem a população jovem? É uma questão muito pertinente, inclusivamente há alguns anos também foi criado uma portaria em Portugal que fez com que houvesse a necessidade de criar unidades específicas de atendimento aos jovens, ou seja, dentro da atenção primária, dentro dos cuidados de saúde primários, como nós dizemos em Portugal, foi necessário criar estruturas com profissionais dedicados e com uma expertise especial no contexto do atendimento aos jovens, até chamados os centros de atendimento a jovens, ou seja, eram settings, e são settings dentro dos cuidados de saúde primários, mas com pessoas, não é, com profissionais, enfermeiros, médicos, psicólogos e também assistenciais que tenham uma expertise nesta área do atendimento ao jovem. Agora faz-me lembrar, por exemplo, eu estou a dar, sou responsável e regente de uma unidade curricular chamada Infecções Sexualmente Transmissíveis e Saúde Pública, e aquilo que os meus alunos me referem é que, na realidade, esta unidade permite-lhes que eles ficassem com uma expertise diferente face àquilo que é habitual e à ligação e ao tratamento e à forma como se deve lidar com esta população tão especial que são os jovens. Professora Caroline, também enfermeira, tem atuado aí na área de saúde desde a pediatria com o adolescente. Como é que é essa visão, então, aqui do Brasil? Profissionais, eles estão capacitados para lidar com esse público, especificamente adolescentes e jovens? Há alguma resistência na abordagem, na comunicação, nessa troca, nesse diálogo? Que às vezes, como foi contextualizado no começo, não há tanto apelo social, emocional, para se falar com um jovem, com um adolescente. Tradicionalmente, a formação, né, da maioria dos profissionais que estão hoje no mercado de trabalho, né, profissionais da saúde, eles foram formados em componentes, né, curriculares, cuja criança e adolescente, a saúde dessas duas populações, elas eram lecionadas juntas. Então, nos últimos anos, há um esforço para que se separe, porque quando tinha-se criança e adolescente junto, tinha uma preferência, né, para um cuidado, uma atenção maior à criança e, no final das contas, a carga horária dedicada ao adolescente ficava menor. Então, quando esse profissional somava, ele disse, agora eu vou ter que atender adolescente. Que experiência eu tenho, por exemplo, para ir à escola e trabalhar com grupos, quando, na verdade, na minha formação, eu tive uma formação muito mais para criança e atendimento individual. Então, há um esforço coletivo, não só dos enfermeiros, mas também das outras classes que formam os profissionais de saúde, para ter essa disciplina de adolescente em separado para favorecer o entendimento e também um cuidado integral a essa população que vai ter suas características
diferentes, né? Então, além disso, de separar a criança e adolescente na formação, tem também que haver a atualização daqueles profissionais que já estão formados e não passaram na academia nesse período, onde já tinha esse destaque para o adolescente. No Brasil, como mencionado, né, que há em Portugal, nós temos o programa Saúde na Escola, ele é recente, né, ele foi criado e implementado em 2007, né, que a intenção é que nos territórios onde há unidades básicas de saúde que fazem parte, né, unidades que fazem parte da atenção primária em saúde, façam ações de saúde extramuro, façam ações de saúde na escola. Só que quando nós pensamos nisso, parte dos nossos adolescentes, como eu falei, o Brasil ele tem fragilidades sociais e econômicas muito fortes, então muitos adolescentes não estão matriculados nessas escolas, são adolescentes moradores de rua, são adolescentes privados de liberdade, são pessoas que moram no Alto Sertão, ribeirinhos, indígenas. Então, dentro da nossa população, há um grande número de adolescentes que não são contemplados por essas ações. Então, os profissionais de saúde também, além de se formar na tentativa de ter estratégias para fazer ações de saúde para essa população que normalmente não vão por demanda espontânea à unidade básica de saúde, a gente tem que ir até a escola ou a outro espaço de convivência deles, tem que se formar para atender esse adolescente que não está na escola, como captá-lo, e mesmo estando na escola, como fazer essa educação de saúde de uma maneira atrativa e que faça com que esse adolescente tenha hábitos saudáveis, lembrando que é uma faixa etária muito boa para se trabalhar. Tem até umas pessoas que têm a ideia que é muito difícil trabalhar com adolescente, eu não acho isso, porque nós não vamos mudar hábitos neles, no que se refere ao comportamento sexual, a gente vai estar já construindo junto com eles, nesse despertar da sexualidade, hábitos, costumes que os levem a ter um comportamento saudável e previna a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, então eles já vão iniciar com esse pensamento de cuidar de si e do outro. Professora Caroline, aproveitar que a senhora está com a palavra também, para contextualizar o que é cultural e é uma questão de gênero também no Brasil, e aí eu vou pegar a opinião da professora Liette lá de Portugal. Quando a menina ocorre a primeira menstruação, já liga-se o alerta, ela vai ao ginecologista. Quando o menino começa a falar sobre algo em relação à saúde sexual, não existe esse médico específico, é o pediatra, há uma vergonha, né, do menino em procurar essa assistência com a mãe, com o pai. E eu queria que a senhora caracterizasse qual seria o momento ideal nessa questão de gênero para se falar de saúde sexual e para se levar um especialista também, para se preocupar mais com a prevenção. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa cultura, né? Essa cultura de que o jovem, o adolescente, criança nem se fala nisso, né? Apesar que eu já mencionei em outros momentos como é importante a criança já ter essa noção a respeito de sexualidade, enfim, né, como respeitar o seu corpo, enfim, evitar até episódios de violência, ou ela reconhecer quando isso acontece e procurar um adulto. Então, a gente não tem isso na infância, infelizmente, ainda. E na adolescência, a gente não tem uma faixa etária específica. Como você falou, a menina, quando acaba tendo a primeira menstruação, a menarca, a mãe acaba orientando a ela sobre os cuidados mínimos de higiene, começar a dizer, você já pode começar a engravidar. Algumas levam até a unidade básica de saúde ou a um médico específico, enfim. Mas o menino acaba tendo essas informações pelos seus pares. Infelizmente, a conversa com o pai e a mãe, às vezes, não é tão aberta, e é por meio das redes sociais, que ele acaba tendo essa informação, e muitas vezes uma informação equivocada, ou com seus colegas que já tiveram alguma experiência sexual e vão compartilhando para eles como se prevenir, algumas vezes, inclusive, de maneira inadequada, né, dizendo, então não é tão risco se você fizer tais ou tais comportamentos, e que levam, sim, esses jovens a ter uma maior vulnerabilidade. O que nós podemos sugerir é que seja aberto um diálogo, por exemplo, com os pais, né, cria esses espaços para que dentro da própria família eles possam ter esse momento de conversa. O espaço da escola é outro espaço também, quanto mais cedo, né, aqui no Brasil a gente considera sexto, sétimo ano, que a professora de Portugal não sabe, seria com 12 anos de idade, é o momento que a gente começa a conversar a respeito com os adolescentes. Então, a faixa etária, digamos assim, seria por volta dos 12, tanto para a menina como para o menino, mas que eu, pessoalmente, acredito que poderia ser antes, mas aqui no Brasil não se aplica, infelizmente. Professora Liette, diga então como em Portugal essa abordagem
nessa questão de gênero, menina, menino, na preocupação também de pais e escola para se abordar a saúde sexual? Existe semelhança com o Brasil ou não? Eu gostaria de aqui abrir dois contextos. Um era o setting escolar e outro era o setting dos cuidados de saúde primários. No contexto do setting escola, aquilo que está na portaria, como há pouco falei, na portaria 196A de 2010, é que efetivamente estas questões de género, não é, e a educação sexual no seu contexto deve ser abordado logo nas criancinhas, não é? Até ao 12º ano. Do ponto de vista, inclusivamente o legislador refere que deve ser obrigatório e transversal. Por outro lado, quando estamos a falar nos cuidados de saúde primários e propriamente na atenção primária, eu agora estava a ouvir a professora Carolina e estava a refletir um pouco sobre a experiência portuguesa. E aquilo que nós encontramos, efetivamente, é que os jovens, quando procuram as consultas, não é? Consultas, ou têm a especificidade de ter os centros de atendimento a jovens, que são as tais consultas que são delineadas só de atendimento a jovens e que na realidade têm profissionais que poderíamos dizer que têm uma expertise e à vontade e um gosto por trabalhar estas áreas. Caso contrário, o que nós encontramos na atenção primária é efetivamente os denominadas consultas de planeamento familiar, não é? Que ao mesmo tempo parece que estão voltadas só para a parte feminina, não é? E efetivamente nós temos que criar aqui uma abrangência que quer o sexo feminino, quer o sexo masculino estejam no mesmo patamar. Quando nós chamamos consulta de planeamento familiar, está logo conotado, pelo menos em Portugal, que é para as senhoras, não é? E o planeamento familiar é para iniciar a contracepção oral, para fazer rastreios do colo do útero, para verificar a questão da mama, para verificar a questão do acne e começamos logo pela palavra que está muito conotada ao sexo feminino, não é? E que na realidade não devia ser esse o objetivo. Por outro lado, também o chamar-lhe planeamento familiar, parece que estamos aqui com a necessidade de querer planear, não é? A concepção, e também estamos longe disso, não é esse o objetivo. A palavra penso que não é mais feliz, e daí sabermos que há uma grande assimetria na procura dos serviços, nomeadamente pelos rapazes. Há uma outra questão também que tem gerado polêmica entre escola, família, a presença do preservativo no ambiente escolar. Estimula a prática sexual, auxilia na prevenção, claro que auxilia, mas qual é a opinião das especialistas? Começar com a professora Caroline. Eu colocar em destaque, né, o uso do preservativo feminino e masculino, falar sobre isso. É uma forma de estimular, de incentivar a prática sexual ou de alertar sobre os cuidados com o IST, por exemplo? Mostrar, né, fisicamente o preservativo e demonstrar a utilização faz parte das estratégias de educação em saúde, certo? Mas a disponibilização, pelo menos aqui no Brasil, disponibilizar para as turmas que nós visitamos, precisamos primeiro da autorização dos pais. Então, como é que geralmente nós fazemos? É uns kits que nós preparamos para a quantidade de alunos que tem na sala, fazemos a demonstração, e infelizmente, a gente não entrega a todos. É disponibilizado na coordenação, na secretaria, para que cada um possa fazer a sua retirada. Pode parecer que o Brasil é um país bem moderno, mas, na verdade, nós temos uma série de pensamentos tradicionais, limitantes, né, de algumas famílias. Você pode ensinar minha filha como utilizar, que daqui a uns 10 anos ela vai precisar, mas ela não vai levar a camisinha para casa, porque se ela levar, vai estimular ela a iniciar precocemente a relação sexual. E nós explicamos que a própria literatura, a própria ciência diz, quando o adolescente ele tem conhecimento dos eventuais riscos e de como se prevenir, e inclusive faz com que esse início seja postergado, onde ela haja assim, uma opção de escolha, e não por curiosidade, vou iniciar a relação sexual porque estou curiosa a esse respeito. Então, inclusive, favorece que seja postergado, independente de postergar ou não, que é uma escolha pessoal esse início, né? Ela vai fazer aquilo de uma forma mais consciente e mais segura. Mas é como eu falei, ainda há um pensamento bem tradicional dos pais, inclusive quando vamos fazer essas ações, temos que levar
digamos, um preâmbulo do que será apresentado para que os pais possam aprovar e nós possamos fazer essas ações na escola, porque parte deles, inclusive, o aluno falta no dia da atividade da educação em saúde, ou ele solicita ao professor que o adolescente saia da sala de aula para não receber esse tipo de informação. E nós temos que respeitar, né? Então, precisamos da autorização dos pais, e quando a maioria dos pais não aceita que seja entregue o preservativo, ele fica na coordenação da escola para que eles possam retirar e pegar quando eles acharem necessário. E na unidade básica de saúde, a gente também orienta que sempre vai ter não só o preservativo, mas os outros métodos contraceptivos estarão lá também disponíveis. A gente diz qual é o endereço, diz quem é a enfermeira responsável, e eles vão poder ir lá ter acesso também, não só dentro da escola, mas na unidade básica de saúde também. Como funciona isso em Portugal, essa questão do preservativo presente no ambiente escolar? Eu diria que não é muito diferente daquilo que a professora Carolina acabou de expressar. É assim, na realidade, tem sido já é conhecido, não é, por nós, e a professora Carolina também acabou de dizer, que na realidade ainda se mantém esta tradição, o facto de estarmos a exemplificar nas escolas e a demonstrar o preservativo, alguns pais, não é, e mesmo algumas escolas, depende, poderão pensar que nós estamos a incentivar. Está mais que provado do ponto de vista científico e mesmo da Organização Mundial de Saúde e afins, que os estudos têm demonstrado que se o jovem estiver mais bem informado, não é, vai ter comportamentos muito mais assertivos, nomeadamente o uso do preservativo e, efetivamente, a redução das infecções sexualmente transmissíveis. Em Portugal nós passamos também pelo mesmo problema. Para conseguirmos, muitas das vezes, não temos tido obstáculos em termos de poder demonstrar, não é, numa sessão de educação para a saúde, demonstrar a utilização, não é, desde a abertura até a colocação correta do preservativo. Não temos tido grande dificuldade. Claro que, contudo, muitas das vezes isto torna-se um pouco alguma brincadeira, não é, algum riso de fundo para os estudantes, mas, contudo, não é, o profissional ou mesmo o estudante de enfermagem ou de medicina que está a fazer esta prática terá de fazê-la com muito rigor para que possamos demonstrar que isto é um ato sério e que não estamos a brincar. Por outro lado, sim, temos tido algumas resistências, porque eu recordo-me que há alguns anos se pôs-se a hipótese de haver caixas de preservativos nas escolas e não foi aprovado. Não foi aprovado ao nível nacional. O que é que nós temos? Temos nas escolas os centros, os gabinetes de apoio a estudantes, que também estes gabinetes de apoio a estudantes estão referenciados na legislação e na portaria que eu há pouco acabei de falar, na portaria de 2010, onde refere que existe um gabinete de apoio a estudante, onde tem vários profissionais de saúde, inclusivamente também professores das escolas, nomeadamente os professores de biologia, e que é possível ter preservativos para disponibilizar aos alunos. Por outro lado, onde nós nos podemos sentir mais confortáveis é a oferta de preservativo, e nomeadamente o preservativo masculino, porque o preservativo feminino em Portugal não tem tido grande expressão, é na atenção primária, ou seja, o jovem e a jovem poderá ir aos serviços de saúde, não é, e procurar um enfermeiro ou uma enfermeira e, entretanto, serão-lhe disponibilizados preservativos. Mas claro que o ideal é que nós pudéssemos ter não é, este objeto preventivo mais facilitador num contexto escolar. Mas sim, ainda podemos considerar que isto também traz, a nível nacional, ainda é algo por famílias e pela comunidade, por vezes torna-se um obstáculo a presença do preservativo nas escolas. Eu lembro-me que há uns tempos estava envolvida no desenvolvimento de atividades, nomeadamente também demonstração do preservativo, e houve uma reunião da Associação de Pais, houve uma reunião com a direção da escola, para mostrarmos, na realidade, a idoneidade deste trabalho, que a demonstração do preservativo, não é, não se traduz numa antecipação da relação sexual, mas pelo contrário, se nós tivermos um estudante, um jovem mais bem informado, provavelmente irá atrasar sim o início das suas relações sexuais, e se houver relações sexuais, a probabilidade de usar o preservativo é muito maior e de forma correta. As professoras convidadas aqui, especialistas, falaram
em cada país, das leis que foram criadas em relação à saúde sexual de adolescentes, em falar sobre isso nas escolas. Então, eu gostaria de ouvi-las em relação ao que precisa e pode ser melhorado para que o atendimento a adolescentes e jovens seja cada vez mais abrangente, mais agregador, para que essa população, esse público específico, se sinta incluído nesse processo de prevenção. Vou começar, então, com a professora Carolina e depois com a professora Aliette. É necessário rever a formação desses profissionais, né, para que contemple realmente a saúde do adolescente, uma vez que, pelo menos aqui no Brasil, culturalmente, eles não têm o hábito de buscar, por demanda espontânea, né, ações de prevenção da saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, ver como está sendo essa formação, aqueles que já estão no mercado de trabalho, como oferecer cursos de atualização e para aprender, né, como fazer a saúde do escolar, mas não só a saúde do escolar, né? Também, como eu falei, aqui no Brasil, há um número importante, expressivo de adolescentes que não estão matriculados na escola. Esses também estão tão vulneráveis quanto, ou até mais vulneráveis, né? A ter um IST, a uma gravidez indesejada. Então, temos que repensar, né, como chegar a essa informação, como chegar, inclusive, o preservativo até essas pessoas que não estão no espaço escolar. Então, é um pensamento de rever a formação dos profissionais, aqueles que estão na academia, aqueles que já se formaram, criar na unidade básica de saúde, na atenção primária de saúde, um espaço, né, para fazer a saúde do adolescente na escola ou não, porque muitos dos nossos adolescentes brasileiros não estão matriculados na escola, e essa informação, essa importante, né, ação de saúde tem que chegar até eles também. Eu gostaria de dividir aqui em duas dimensões. Por um lado, falar que, como há pouco a professora Carolina também já evidenciou, é importante que os próprios, começamos logo pelos currículos académicos, não é? Nos ensino superior, quer nos ensino da medicina, da enfermagem, da psicologia ou de outras ciências, é importante que nos currículos esta área seja efetivamente a área importante de abordagem no contexto do ensino superior, porque muitas das vezes acredito que é abordada, eu dou o exemplo, por exemplo, o que é que nós sentimos? Temos a microbiologia, temos a epidemiologia, temos a saúde pública, temos a psicologia, mas aqui podemos canalizar grandes esforços, nomeadamente aquilo que eu tenho feito com os meus alunos no contexto académico é muitas das vezes dar exemplos reais, não é? Exemplos reais de comportamentos sexuais jovens, em que contexto é que se deu o comportamento sexual, e depois, a partir de uma situação problema, analisar do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde pública. Ou seja, fazer esta ligação parece-me muito importante. Por outro lado, para além da importância dos currícula, é importante que nos cuidados de saúde, os profissionais de saúde, mais uma vez como a professora Carolina falou, é importante que os profissionais se atualizem constantemente, não é? A necessidade de uma atualização constante. Também acrescentaria aqui duas questões. Por um lado, o não paternalismo, não é? Muitas das vezes profissionais de saúde ligam-se, neste caso, aos jovens com uma postura de paternalismo, o que os jovens não apreciam. Ou, por outro lado, o sentido de culpabilidade. Quando um jovem procura um profissional de saúde, quer ser ajudado. E ainda bem que ele não vai ao doutor Google, não é? Obter a resposta, vai ao profissional para ser ajudado. Assim sendo, não podemos estar aqui numa postura ou de paternalismo ou de culpabilidade. Por outro lado, eu penso que também é importante, mais uma vez, nós olharmos, claro que o jovem, podemos considerar do ponto de vista geral, do ponto de vista epidemiológico e na dimensão da morbimortalidade, é a fase mais saudável, mas é a fase em que o jovem acarreta maiores riscos, que tem maior vulnerabilidade. Por isso o profissional de saúde também tem que estar preocupado com estas questões do ponto de vista da vulnerabilidade e perceber que o jovem, não é, nesta fase, precisa de ser trabalhado nas várias dimensões. E na vulnerabilidade falamos da vulnerabilidade física, psicológica, social, que muitas das vezes não é trabalhada. E quando os jovens procuram os serviços de saúde, muitas das vezes o clínico está à espera só de encontrar a doença, não é? O profissional de saúde, e não é isso. Claro que também, mas temos um campo de oportunidade para trabalhar a prevenção. Estamos chegando ao fim, mas há tempo para mais questionamentos. Vivemos um período agora de celebração, de memória dos 40 anos da descoberta dos primeiros casos de HIV,
e também de AIDS, de desenvolver a doença. O Brasil é um país pioneiro no tratamento, no diagnóstico, e há uma evolução grande também na circulação de informações sobre a doença e sobre o vírus. De certa forma, também há um aumento de casos entre adolescentes e jovens dessa doença. Aqui, as nossas convidadas atribuem isso ao tratamento que evoluiu, à melhoria na qualidade de vida. Hoje as pessoas não veem mais como antigamente viam as informações e notícias sobre mortes por AIDS, apesar delas continuarem a ocorrer, mas não como era antigamente, lá no começo, na década de 80. É uma questão muito, muito pertinente. É verdade que estamos a comemorar os 40 anos da infecção, não é? Da prevenção da infecção, do Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Relativamente a esta questão dos 40 anos, aquilo que eu gostaria também de dizer é que muito temos aprendido, não é? E se no passado temos muito abordado a prevenção comportamental, hoje não podemos só trabalhar a prevenção comportamental. Hoje, inclusive, temos o grande chavão que é a prevenção combinada. E a prevenção combinada que inclui a prevenção comportamental, a dimensão comportamental, a biomédica e a estrutural. Por outro lado, quando nós olhamos para os nossos dados, são dados que são dos dados, quando refiro a dados epidemiológicos, são dados preocupantes, porque efetivamente temos uma grande percentagem de novas infecções que são em jovens, e nomeadamente quer em homens que têm sexo com homens e jovens também, jovens mulheres. Relativamente à questão de como é que nós nos sentimos atualmente, é verdade que no início a mortalidade era bastante elevada, não é? Como todos nós sabemos. Graças à terapêutica antirretrovírica as coisas mudaram e efetivamente aquilo que nós sentimos hoje nos mais jovens é que eles não vivenciaram o passado daquelas mortes iminentes, não é? O que faz com que hoje nós, a sociedade, e nomeadamente os mais jovens, muitas das vezes, quando se fala sobre a questão da infecção VIH-Sida, ainda questionam, mas ainda existe infecção VIH-Sida? Inclusivamente quando eu vou lecionar essa parte da epidemiologia do ponto de vista da morbimortalidade, aquilo que nós encontramos é que os jovens e os menos jovens, mas nomeadamente os nossos alunos, ficam admirados como é que, o exemplo português, não é? Ao nível da Europa nós ainda temos uma incidência tão elevada de infecção VIH, e nomeadamente em jovens e nos últimos anos também em homens que têm sexo com homens. A sua questão é muito pertinente porque, na realidade, o que é que nós temos? É verdade que o tratamento tem tido grandes potenciais, porque o tratamento está estudado que a pessoa, quanto mais precocemente iniciar tratamento, melhor qualidade de vida tem, mas também se estiver em supressão vírica, a probabilidade de infectar terceiros é praticamente ausente. Até a expressão do inglês, o treatment as prevention. Ou seja, temos aqui uma grande dimensão de saúde pública, sabendo que a pessoa que está infectada e que está em supressão vírica, efetivamente tem um potencial satisfatório para a saúde pública do ponto de vista de reduzir as novas infecções. Por outro lado, também temos um grande potencial da medicação, nomeadamente o chamada PrEP, e, por um lado, quer a profilaxia pré-exposição, quer, por outro lado, a profilaxia pós-exposição. E na profilaxia pré-exposição está em termos de orientação internacional, e os próprios países também adotaram, que as pessoas que têm um risco maior de aquisição da infecção, os grupos que são elegíveis, poderão fazer profilaxia pré-exposição, isto é, fármacos, medicamentos que se dá às pessoas que estão doentes para prevenir a infecção por VIH. Ao mesmo tempo, sabemos também que depois temos outros riscos que são nomeadamente a aquisição de outras infecções sexualmente transmissíveis. Por outro lado, a medicação também tem aqui um outro potencial de prevenção, nomeadamente a profilaxia pós-exposição. Esta que muitas das vezes, e aqui em Portugal, não é sabida. Sabendo nós, não é, profissionais, que se há um comportamento sexual de risco e que se a pessoa procurar os serviços de saúde nas primeiras 72 horas, e se o profissional de saúde considerar que a pessoa tem um risco de vir à aquisição de HIV, aí faz também medicação durante um mês e o risco de ficar infectado reduz substancialmente. O que eu posso falar, né, a mais do que a professora mencionou, é que aqui no Brasil, né, pelo menos no Rio Grande do Norte, que é a realidade que eu vivo, com adolescentes de Natal e Parnamirim,
nós vemos que eles têm acesso a mais informação sobre outras ISTs, a exemplo de sífilis. É como se houvesse uma publicização, a informação chega a eles mais a respeito, por exemplo, da sífilis. Eu tenho que me prevenir, se não posso ter lesões na região íntima, depois no corpo inteiro. Se eu engravidar sem tomar medicação, posso ter uma criança com deficiência. Então, eles têm uma percepção maior, por exemplo, a respeito da sífilis. Quando a gente fala de HIV e AIDS, é como se fosse algo distante. Como a professora falou, eles não vivenciaram, né? Então, eu não conheço ninguém que tem HIV, até porque há uma política de proteção para que essas pessoas não precisem, por exemplo, no espaço de trabalho, né, informar qual é o diagnóstico que ele tem, por exemplo, né? Então, eu não conheço ninguém com HIV, é o que eles falam. E se eu pegar essa doença, né, que é a AIDS, eu vou poder me prevenir, vou poder prevenir complicações por meio do coquetel. Então, é como se fosse algo fácil, né, de ser contornado, quando nós sabemos que a realidade não é essa. Talvez estejamos falhando na parte de orientá-los da melhor maneira, que ainda está presente, da repercussão que isso vai ter para a vida como um todo, né, e que é necessário utilizar o preservativo, né? Então, estamos num momento pandêmico ainda do coronavírus, reiniciando o contato social, e o adolescente com muita vontade, né, de aproveitar o tempo que perdeu, acaba se excedendo, e uma das maneiras de se exceder é utilizando drogas e acabando também tendo relações desprotegidas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Para encerrar, então, as considerações finais, contextualizando a seguinte pergunta. Na opinião das senhoras, o casamento, educação e comunicação pode surtir efeito para reduzir os dados epidemiológicos de ISTs, no caso de sífilis, da própria AIDS, como falamos aqui? Professora Aliette, a senhora acha possível que esse casamento de educação sexual, de prevenção, com uma comunicação eficaz, com a linguagem que o jovem adolescente compreenda, pode contribuir definitivamente para reduzir esses dados epidemiológicos? Gostaria aqui acrescentar alguns pontos. Por um lado era, se nós queremos efetivamente atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 3, que é a eliminação da infecção VIH-Sida até 2030, não é? Em que temos a meta 95, 95, 95, ou seja, 95 das pessoas diagnosticadas, 95 em tratamento e 95 em supressão vírica. Eu penso que nós aqui temos que conciliar algumas ideias. Por um lado, para além da formação dos profissionais de saúde, quer os profissionais de saúde a necessidade de uma atualização constante, e por outro lado, na academia também uma preocupação mais aprofundada nestas matérias. Por um lado. Por outro lado, é importante também que nós tenhamos que aumentar a percepção de risco dos jovens. Ainda há pouco a doutora Carolina estava a falar, os jovens têm uma baixa percepção de risco à infecção, não é? Ou é algo que acontece aos outros, não é? Por outro lado, tentar-lhes também tentar chegar-lhes, não é? Incutir-lhes que o facto da pessoa ter um aspecto saudável não significa que não esteja infectada. E mais uma vez, quando nós questionamos os jovens, raramente o jovem fez teste de VIH e já tem relações sexuais. Ou seja, a incutir a necessidade de fazer a testagem, não é? A testagem, conhecer o seu estado serológico, porque não é pela cara que nós conhecemos o estado serológico, nós sabemos que, inclusive, face ao tratamento que hoje temos, muitas pessoas, grande parte da população até é portador assintomático, não é? Pronto. Por outro lado, efetivamente, os jovens também têm que ter, e a própria comunicação social que se tem transmitido ao longo destes tempos, é muitas das vezes falar doença crónica. Ao falar em doença crónica, muitas vezes os jovens associam a uma diabetes, a uma hipertensão, ou seja, o que é para ele que uma doença crónica? E nós não podemos associar, não podemos analisar o facto de hoje termos tratamento e que as pessoas consigam viver muito mais tempo, não podemos ou temos que demonstrar aos jovens que não estamos a falar da mesma doença crónica. Quando estamos a falar de doença crónica é em termos de tempo, mas como é que é a qualidade de vida dessa pessoa? É preciso compreender, não é, aos nossos jovens também esta parte. O facto de ser doença crónica não é uma doença como outra qualquer, não é? Pronto. Por outro lado, também
A questão das campanhas. Eu não sei propriamente como no Brasil, mas sei que o Brasil tem sido um sucesso, nomeadamente ao nível da redução da sífilis, não é? Graças ao projeto Sífilis Não, mas em Portugal, nas minhas aulas, eu quando questiono, e estou a falar nos alunos da Faculdade de Medicina, os alunos da Faculdade de Farmácia, alunos da Faculdade de Enfermagem, quando eu os questiono, recorda-se a última mensagem preventiva sobre a infecção VIH-Sida? Praticamente ninguém se recorda. Ou seja, precisamos efetivamente de reativar esta mensagem para o público, quer no contexto das academias, mas também para a população geral. Se os estudantes, não é, são, à partida, as pessoas que deviam estar mais bem informadas pelos seus settings académicos, e nomeadamente estamos a falar em settings de saúde, não é? Estamos a formar médicos, estamos a formar farmacêuticos, estamos a formar enfermeiros, não é? Ou seja, como é que nós podemos ver, não é, a outra parte que não é da área da saúde e a população em geral? Quando eu pergunto, recordam-se a última campanha sobre a prevenção da infecção VIH? Praticamente zero. Ou seja, é muito preocupante. Por isso nós temos que aqui reativar algumas dimensões se queremos efetivamente atingir o sucesso até 2030 em função dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, também, aqui gostaria de complementar um dado que inclusivamente de um estudo que eu vi recentemente europeu, que esta fase pandémica, houve estou a falar do SARS-CoV-2, porque a infecção por VIH-Sida também é uma pandemia, mas relativamente ao SARS-CoV-2, o que é que os estudos têm demonstrado? Há efetivamente uma redução do número de testagem. E os comportamentos sexuais, eles mantiveram-se. Por isso, efetivamente, temos aqui agora um trabalho acrescido durante estes próximos tempos, efetivamente, de diagnosticar as pessoas que não foram diagnosticadas neste período. Inclusivamente, o estudo mais recente que eu vi é que houve uma redução de cerca de quase 30% do número de testagem nesta fase pandémica. Ou seja, os comportamentos sexuais mantêm-se, significa que temos muitas pessoas que precisam ser diagnosticadas, que não estão diagnosticadas e que na realidade poderá ir condicionar aquele grande objetivo major, não é? Que é o 2030, a eliminação da infecção por AIDS. Temos que rever também, né, como minha última fala aqui, como estamos fazendo as ações de educação e saúde, né? Lembrando que estamos falando em população de adolescentes, onde nós estamos tendo o melhor espaço hoje para trabalhar é na escola realmente, mas a gente tem que visitar outros espaços também, e tem que ser uma estratégia lúdica, né, que favoreça a participação, que ele seja um agente ativo, né, nesse processo de construção de conhecimento, de construção de hábitos saudáveis. Então, não é fácil para profissionais que foram formados na academia de uma forma tradicional chegar na escola e em um grupo grande de jovens e adolescentes fazer essa estratégia. Então, poder unir esforços com seus colegas profissionais, buscar auxílio, né, aos seus gestores, para que possam realmente se atualizar e se capacitar para fazer a educação em saúde numa linguagem que facilite a participação desses adolescentes e jovens. Se me permite, eu gostei muito agora da fala da doutora Carolina, porque deu aqui um ponto muito importante, que é os próprios jovens serem responsáveis pelos atores da mensagem que nós queremos transmitir, não é? Se queremos ter sucesso, é importante que possamos envolver os jovens na consecução, não é? Execução e na implementação das atividades para que elas possam ter sucesso. E é isso, obrigado então às nossas convidadas. No próximo episódio vamos falar sobre a saúde sexual na escola e de que forma a inovação em algumas metodologias educativas podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos. Até lá!